nós vamos começar agora mais um podcast Destravando o Potencial do Seu Filho. E hoje eu tenho aqui a Dayana, que é uma querida fonoaudióloga, que todo mundo que conhece se apaixona. Ela tem uma experiência muito grande, não só na área clínica, como na parte educacional, e é especialista em neurociência. Isso. Né? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. E o motivo especial de eu ter convidado, de a gente ter chamado a Dayana, é exatamente pela experiência que ela tem com adaptação de material, que foi uma vivência lá no Colégio Redentor, Sim, né? foi. Que foi a escola que eu acho que meio que dos sonhos naquela época, foi. Né? E como que funcionava lá no Colégio Redentor? Como Bem, era a sua nós atuação? fazíamos a adaptação praticamente do colégio todo, né? Que pegava desde a educação infantil até o ensino fundamental, né? Não só o ensino fundamental, mas tinha também o ensino médio, que a gente também tinha alguns alunos também de inclusão lá. Então, primeiramente, como que acontecia, né, esse processo de adaptação? Que muitas pessoas têm dúvida, eu recebi um aluno hoje e o que eu vou fazer, né? Qual que é o passo para eu poder fazer esse processo de adaptação? Primeiro ponto, Cláudia, é nós identificarmos, né, quais são as potencialidades desse aluno e também as dificuldades, porque somente a partir daí é que nós vamos conseguir, assim, definir, estabelecer metas, ou seja elas, né, pelo semestre, pelo ano, mensalmente, então isso vai variar de acordo com o perfil desses alunos. Para a gente ter metas que sejam possíveis de serem atingidas, para a gente também não se frustrar e não frustrar a família, isso né? Aí. Porque isso também é uma coisa que acontece. Você cria uma meta e isso não pode ser alcançado. Eu acho que aí não frustrar também os professores, né? Porque eles precisam de ter esse retorno para que eles possam ter o prazer também de ver aquele aluno desenvolver. E uma coisa importante também é a gente saber em que momento que está essa criança, né? Se ele está pronto para uma sala de aula, e aí é o que a gente vai falar aqui, né? Sobre essas adaptações que não são tão... Não é um material totalmente novo, né? Isso. Ou se ele precisa ficar num ambiente diferenciado. Não seria que ele for, né? Não é que ele seja excluído, mas ele pode ter uns momentos em que ele vai precisar de ficar num ambiente diferenciado, né? Seja para ele regular ou para ele ter uma maior atenção de acordo com a atividade que está sendo proposta. Eu acho então, que ele são adaptações, né, de pequeno porte que a gente menciona. Isso. Eu acho que a gente precisa compartilhar conhecimento, né? Sim. Se a criança está no mesmo nível, digamos assim, né, da turma, mas com umas adaptações pequenas, ok, ele está junto com a turma. Se os alunos estão estudando uma coisa e ele não alcança, vai ser até ruim para ele estar ali. Isso. E aí é onde o professor, né, ou o mediador, quem estiver ali na sala de aula, tem que ter esse cuidado, né? Se é um aluno em que ele tem capacidades, né, maiores de acompanhar aquela turma ali, de acordo com o conteúdo que o professor está ministrando, o professor ele pode ter essa sensibilidade. Então, se ele está aplicando um conteúdo de história, por exemplo, né, e está falando dos povos indígenas, e o texto é muito grande, mas ele sabe que o perfil atencional daquele aluno dele é um pouco reduzido, ele pode reduzir um pouco aquele texto, ele pode colocar mais imagens, mas para que esse aluno consiga acompanhar com a turma. Isso. E aí, se dentro das atividades, né, tiverem muitas questões de escrever, e for uma criança, né, em que ela perca, seja criança ou adolescente, e ela perca um pouco, né, esse processo atencional também, por conta da escrita, porque nós sabemos que alguns casos tem uma questão, né, de coordenação motora, que isso pode afetar, né, nesse processo ali da escrita. Então, o que esse professor ele pode fazer? Ele pode colocar questões para marcar, questões de completar. Então, se tiver questões, né, de marcar até a letra E, por exemplo, ele pode reduzir, colocar 3 alternativas. Então, isso vai ser de acordo com o perfil daquele aluno. Mas ainda dentro do mesmo conteúdo, né? Eles estão compartilhando o mesmo conteúdo, está todo mundo estudando a mesma coisa. A mesma coisa, não tem um conteúdo diferente. E esse é um papel de quem? Do professor, do mediador? Esse é um papel da escola. Não é um papel só do professor, só do mediador. O papel da adaptação, né, que ela está dentro da inclusão, ela ocorre desde lá, os auxiliares da limpeza até
o coordenador, o chefe daquela escola. Então tem que passar por todo mundo ali a adaptação. A gente vê muito esse questionamento, né? Quem que tem que fazer o material? Aí nessa, quem que é o responsável? Ninguém faz, às vezes, E muitas das vezes, às vezes fazem, né? Mas eles não sabem como fazer, como proceder, o que adaptar, né? De acordo com aquele perfil ali. Então, isso que eu tenho observado muito hoje em dia. Que às vezes eles costumam deixar assim, é o professor que é o responsável. Não é o professor, é o mediador. Mas quem que é o responsável? Então, é a participação não só da escola, mas da família, da equipe terapêutica. Então, todo mundo tem que estar envolvido ali nesse planejamento. A gente aqui tem um problema no Brasil, que é a não possibilidade dos terapeutas atuarem enquanto terapeutas nas escolas, né? Que isso seria muito bom. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso nos Estados Unidos com um fono, atendendo, não só a fono educacional, mas atendendo também clinicamente na escola. E isso é muito bom, porque ele fica muito próximo, né? E as discussões, ele fazendo parte como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, dentro do próprio ciclo, né? Dentro do ambiente escolar. Isso acho que é um ganho muito bom, que a gente tem que ligar com os conselhos. Aqui ainda não se tem, com os conselhos, para ver se não liberam isso. Só tem a parte educacional mesmo, que nós não podemos fazer a parte clínica. Ainda não, mas vamos ver se um dia caminha com isso. Fala um pouquinho para a gente sobre as questões como que as crianças aprendem, as questões da aprendizagem. Como é que é essa aprendizagem e o que o autista costuma ser diferente, assim? Todos nós temos diferentes vias de aprendizagem, né? Então, eu aprendo de uma forma, você aprende de outra, né? Então, ninguém aprende da mesma forma. Então, nós temos diferentes vias de aprendizagem. A via tátil, sinestésica, a via auditiva. Então, pode ser que eu tenha maior facilidade de aprender aquele determinado conteúdo com vídeos, com imagens. Você, às vezes, vai ter uma facilidade maior, né, de aprender, né, aquele conceito, né, toda aquela colocação dos professores através da via auditiva. Então, você vai ter, né, uma facilidade maior de ouvir aquele professor, de gravar o que ele está falando e depois escutar em casa. Então, a partir daí, né, que é identificado, seja pelo professor, o mediador, os pais, os terapeutas, eles identificam essas vias de aprendizagem, nós colocamos o conteúdo todo relacionado a esses conceitos. E o autista normalmente é mais visual, né, a princípio, geralmente mas você já teve algum caso de criança mais auditiva? Já tive sendo um autista? Caso, sim, fala como é que foi? Foi desafiador, porque ele não prestava atenção em nada que era visual, praticamente nada. Era mais focado na parte auditiva. Então, toda a minha parte clínica, eu acompanhava ele tanto na parte clínica quanto na educacional. Então, a parte clínica dele era toda voltada para estímulos auditivos. Então, tudo o que eu propunha tinha o visual, porque eu também queria né, estimular essa via de aprendizagem dele também, mas também eu jogava não muita informação, mas a informação necessária para ele pela via auditiva. E ele me dava muito retorno. Só que isso foi um aprendizado para ele, no âmbito clínico, e depois eu joguei isso para a parte educacional. Então, foi onde eu fui nas escolas, eu fiz orientações, fizemos várias reuniões, e foi onde os professores, né, os pedagogos, eles entenderam a importância de aquele aluno ele ter todas as aulas gravadas. E isso foi muito bom. Porque esse assim, aprendizado, né? Porque normalmente quando fala autista, as pessoas já pensam em visual. Só imagens. Aí já chega aquele monte de imagem. E assim, independente do que a gente sabe que a princípio seria uma facilidade maior, tem que olhar a criança, né? Porque é possível que aquela criança ou aquele adolescente tenha um perfil diferente. E a questão sinestésica também, né? Algumas crianças que precisam estar mexendo alguma coisa. O meu filho, ele sempre teve uma estereotipia com o canudinho. E se você tirar aquele canudinho, acabou o mundo. Mas ele, durante a atividade, na hora dele fazer, ele presta atenção, apoia o canudinho e faz. É um objeto de transição que mas ele precisa daquilo ali. Ele precisa para ele se regular naquele momento. E chiclete, né? Às vezes a criança precisa estar mascando alguma coisa ou estar mexendo. Às vezes um terabande também de colocar na cadeira para ela ficar mexendo a perninha ali. Isso tudo auxilia. São pequenos, né, objetos que nós podemos ter em consultório, as escolas também podem ter, né?
caixinhas com bolhas de sabão, com massinha, tinta, essas bolinhas sensoriais, malha, para quando receber essas crianças, né, eles terem essa percepção de, esse é o momento em que eu posso oferecer essa bolinha para ele manter a atenção, para ele conseguir fazer essa atividade. E acaba funcionando para as duas coisas, né? Para ele manter a atenção e para ele se regular também. Essa caixinha é muito importante toda criança ter. Muito importante. E não só, é importante também, não só na escola, mas é importante, bolsa de mãe de autista. De mãe. Tem que ter algumas coisinhas. Mas a maioria das mães eu já vi isso, que elas sempre carregam Por que você tem uma geleca ali, eu andava com uma geleca na minha bolsa. Canudo tem sempre muito na minha bolsa. Porque ele precisa para ser regular. Então, assim, em momentos de desregulação... do ambiente, né? Ele tem uma desregulação maior. É uma sobrecarga sensorial muito grande. Ele vai precisar dessas coisas. E isso acontece no ambiente escolar, né? Porque o ambiente escolar ele é imprevisível. Então, pode ter momentos que está em silêncio, mas pode ter momentos que está muito barulho, né? O ruído é intenso e isso acaba desregulando. Os sinais, né? Aqueles sinos que eles fazem o favor de quase matar a criança de susto, né? Até a xíviga. O interessante é que eu estava lendo uma reportagem que tem algumas escolas que elas já estão abolindo o uso do sino por conta das crianças com necessidades educacionais especiais. E isso é muito interessante. Porque aquilo dá susto na gente, né? Dá susto em todo mundo, né? Aquele sino de horário. Não, isso é interessante, sim. E vamos mostrar alguns exemplos de como que a gente pode fazer essas adaptações, né? Lembrando que a gente está falando de criança que está compartilhando o mesmo conteúdo da turma e não precisa ficar numa situação separada, né? E o que é importante, né? A gente enfatizar que cada adaptação ela é única. Então, se eu sou autista, a minha adaptação é diferente da sua. Então, por isso que é importante, eu torno a frisar, a importância de pensar no perfil individual daquela criança. O que ele tem de potencial e o que ele tem de dificuldade. Tá? Aqui é uma atividade do livro. Deixa eu segurar aqui. Isso. Essa daqui é a atividade real dele, né, que pediu para a criança desenhar a família dela num lugar que ela goste. Só que existem muitas crianças, Cláudia, que têm essa dificuldade, uma dificuldade motora, né, a dispraxia, a dificuldade motora. E aí, qual que é o nosso objetivo? Ela vai fazer a mesma atividade, porém ela não vai desenhar, ela vai colar. Então, aqui com a família. Então, o ideal é a gente fazer a adaptação sugerindo a colagem da foto. É importante também que essas adaptações sejam feitas com antecedência. Com antecedência. Né? Uma reunião, de repente, incluindo a família, porque a família vai ter que mandar foto para fazer essas adaptações. O que é o ideal, né, que aconteça? Então, se o professor ele faz o planejamento uma semana antes, essas atividades têm que estar adaptadas. Porque se ele... Tudo bem que existem algumas atividades, né, de pequeno porte que a gente consegue fazer essa adaptação dentro de sala. Então, são adaptações simples. Agora, essas daqui demandam um maior tempo, demandam um planejamento do professor. Se o mediador tiver também, né, tempo disponível para estar ali junto com esse professor, esse seria o ideal, de eles estarem discutindo, olha, o que você acha dessa atividade, né? Posso acrescentar? Posso tirar? Né, para ver também e ir aumentando de forma gradativa esse nível de dificuldade das atividades. E é importante porque quando você pega isso aqui e a criança está junto com os outros alunos, ele não consegue, não tem coordenação motora fina suficiente para o desenho, ele se frustra. Ele acaba se frustrando. E ele podia estar participando de forma diferente. E aqui ele vai participar. Mas os outros desenharam. Mas ele colou. E da mesma forma que os outros vão mostrar, né, a mamãe, o papai no passeio, ele também vai mostrar. Ele também vai mostrar. Isso. E vai estar até mais bonito. E ele vai se sentir ele vai ser também. O único que vai estar aquela classe, né? Isso. E voltando aqui à questão de se ele está compartilhando o mesmo ambiente, conteúdo, o mesmo né? conteúdo, o material dele também. Porque se a criança... É importante que a criança, antes de chegar nesse momento, ele esteja regulado, calmo, engajado. Ele vai ter uma atenção maior. Né? Não dá para uma criança ficar correndo para um lado para o outro, porque está ainda em estado de alerta, né? E que não vai sentar para fazer... manter a atenção aí. Isso aqui é uma outra... Essa daqui é uma outra atividade, né, em que o livro solicitou para que a criança identificasse
as atividades que ela conhece, que é de conhecimento dela. Então, pensando numa criança autista, tem muita informação. E aí, o que o professor muitas das vezes se questiona? Mas como que eu vou fazer uma adaptação dessa daqui? Então, aqui nós temos vários recursos hoje em dia que nos permite retirar essa imagem daqui, projetar ela e fazer essa adaptação. Então, aqui eu retirei. Ele vai usar a mesma imagem, porém de forma adaptada. Então, aqui eu retirei a maior parte das imagens, deixei, né, assim... Uma outra que ele conhece, uma que não, para ele conseguir. Uma que não, para que ele possa acompanhar junto com a turma. E ele vai olhar o do amigo e ele vai ver que a imagem é parecida com a dele. É praticamente igual, só e faltando algumas ele vai conseguir partes. fazer a identificação aqui. Mas lembrando, voltando a lembrar de novo, que isso vai depender do perfil da criança. Sim, sim. Né? Se ele está em condições de ficar sentado. A gente tem que estar sempre atento a esse ponto. Sim. O outro é aqui, né? Isso. Esse daqui. Nessa atividade aqui, a professora ela vai cantar uma parlenda e a atividade real pediu para que a criança ligasse os trechos da parlenda nas imagens correspondentes. Só que são crianças, por exemplo, de 5 anos. Ela não vai fazer leitura. Claro que o objetivo aqui é ela fazer essa identificação a partir do auditivo. Mas o que nós podemos fazer? Trabalhar o auditivo, que é fazer a nomeação, e ela fazer a associação dessas imagens. Porque aí nós vamos trabalhar outra via, isso, que é o pareamento também. Que aí ele vai ter mais funcionalidade do que a anterior. Do que isso aqui que pode ser demais para ele. A compreensão vai ser melhor. Mas essas aqui são adaptações mais, assim, para crianças que estão na mesma sala, compartilhando o mesmo movimento com as outras, mas, assim, um pouco mais robustas, né? Que precisam ter um pouquinho de informática, né? Levar, tem que ter um pouquinho. Tal. Tem que alguém na escola pode fazer isso. Tem alguém na escola que consiga, pode ser que não seja o professor ou até o pai, dependendo, a gente pode até chamar o pai para isso, que eu acho que eu não vejo problemas quanto a isso. Porque às vezes e é bom ter esse feedback dos pais, né? Eu fiz tal adaptação. Como que o João, por exemplo, foi nessa adaptação? Isso. Esse retorno é muito importante. Mas nos maiorzinhos a gente tem outros tipos de adaptação, né? Tem outros tipos de adaptação. Como seria isso para uma criança de Fundamental 2, por exemplo? Por exemplo, no ensino Fundamental 2, no livro, né? Vamos começar pelo livro. Nós sabemos que os livros do ensino Fundamental 2 são imensos, tem muita escrita. Então, o que esse professor ele pode fazer com antecedência? Selecionar os trechos que são mais importantes, para que essa criança ela possa ter compreensão daqueles contextos. E aí o mediador, ou então até mesmo a criança, pode fazer esse destaque no livro. Ou até mesmo o professor. Um marcador, né? Um marcador, pode ser com outra caneta. Tem uma régua também colorida, né? Que você bota em cima e aí na hora de facilitar a leitura. Facilita isso. Porque aí ele consegue acompanhar ali sem se perder em todas... com todas aquelas informações que pode tá ali botar. na página. Uma coisa que a gente fazia também era botar uns papeizinhos colando a parte que está escondendo. Porque às vezes, muitas pessoas falam assim, mas então vou ter que comprar, né, a régua. Não, às vezes não precisa. Né? Se não tiver naquele determinado momento, pode pegar uma folha branca e tampar. Então deixa só a informação, por exemplo, do primeiro parágrafo. Embaixo vai ficar tampado e aí vai ser onde não vai dispersar essa criança. E aí um outro caso, né, que nós temos também no ensino fundamental são as adaptações das provas. Também são provas imensas, né? Então muitas das vezes o que eu costumo observar, que às vezes tem o mesmo conteúdo, o mesmo conceito, que ele repete mais de uma vez na prova. Então o professor ele pode se atentar quanto a isso, de colocar apenas uma questão sobre aquele conteúdo. Para essa criança. Para essa criança. A prova dela seria menor, né? Isso, seria menor. 20, seria 50, reduzido. Isso. Mas de forma que avaliasse também todos os conteúdos. Porque a intenção também não é que não seja avaliado. Sim. Né? E eu discordo de quem não avalia, né? Assim, independente da forma de avaliar. Né? A gente pode avaliar de várias formas.
seja através de uma prova, seja através do desempenho daquele aluno em sala de aula. Mas para esses, né, para esses indivíduos que conseguem acompanhar, ele pode sim estar acompanhando a turma através da avaliação. Mas essa avaliação vai ser de forma adaptada. E múltipla escolha também a gente Múltipla escolha também. E tem uma questão importante que é em relação ao tempo. Tem alguns alunos que precisam de um tempo maior para poder fazer aquela avaliação. Então, o ideal é ter essa sensibilidade para poder dar esse tempo a ele. E uma outra coisa também, às vezes, não é só o tempo, né? Uma criança com TDAH, por exemplo, se ele tiver um componente de falta de atenção muito grande, você pode deixar ele 3 horas olhando para uma questão e ele não vai fazer. Às vezes, no momento da prova, ele precisa de uma pessoa pra lendo e dando aquele... O que é? Dando aquele estímulo para ele conseguir. Fez uma consideração agora importante. Nesse momento, né, que o mediador ele está do lado dessa criança, ele tem que ter, né, em mente que ele não vai dar a resposta. Ele vai levar aquela criança a refletir sobre qual a informação que ela tem que fazer ali daquele registro. E a gente não espera que uma criança dessa acerte todas as questões, porque às vezes é comum, né? Às vezes um mediador vai lá... eu tenho um filho autista e a prova dele foi 30, acertou tudo. Mas ele realmente acertou tudo, né? O que aconteceu ali nesse dia? Claro que nós não vamos, né, suspeitar que ele não consiga, que ele não tenha potencialidade para isso. Ele está... Mas, né, é bom a gente ter um olhar mais atento. Então, vou te fazer uma pergunta mais complicada. Comprometimento cognitivo. Quando a gente vê agora, né, a nova classificação, né, eles trazem autista com mais ou menos comprometimento cognitivo. E a gente tem as pessoas que acreditam que não há um comprometimento cognitivo inicial, mas um comprometimento consequente da consequência de todas as outras questões. Lá nos Estados Unidos, eu me deparei com uma questão muito de ter ou não um comprometimento cognitivo como uma questão bem, assim, é fato, pronto, tem. Como que você, na sua prática, assim, até onde eles vão, eles conseguem ir bem estimulados? Ou você já pegou crianças que realmente têm um comprometimento cognitivo, que parece que até 75% das crianças autistas têm comprometimento cognitivo. E nenhum pai aceita isso. Vou te fazer, então, minhas considerações de acordo com a minha parte, né, prática. O que eu tenho observado? Tem crianças que têm, sim, esse comprometimento cognitivo, mas tem crianças que não têm e muitas das vezes as pessoas colocam como que elas têm. Mas o que acontece? Lá atrás ela não foi desenvolvida. Então, ela não foi bem estimulada. Então, por isso a importância, né, do diagnóstico precoce. E mesmo se não tiver aquele diagnóstico precoce ali, mas a criança ela tiver algumas características, é importante intervir. Então, quanto antes intervir, essas características, né, de comprometimento cognitivo, elas vão ser trabalhadas para que elas sejam minimizadas. Então, tem casos em que acontece, né, esse ponto. Tem outras crianças que já aparentam sim ter esse comprometimento. E aí eu tenho observado que tem sido os casos mais graves, mas não quer dizer que essa criança não vai evoluir. Todas as crianças conseguem evoluir. O que vai, né, fazer com que haja esse desenvolvimento é a forma como está ocorrendo essa intervenção. E essa intervenção, Cláudia, quando eu falo em intervenção, não é só na parte clínica, não é só no consultório, né, seja de qualquer especialidade, mas em casa também. Então, em casa e também na escola. Então, é uma tríade. É a parte clínica, é a família e a escola. Então, para ter esse desenvolvimento. Então, não quer dizer que vai ser uma criança que não vai desenvolver. Ela vai, só que o tempo dela vai ser mais reduzido em comparação a uma criança que não tem um comprometimento. E é importante que esses 3 falem mais ou menos a mesma língua, né? Porque, vou trazer mais uma vez a experiência lá nos Estados Unidos, quando a gente mudou para lá, eu sempre trabalhei com o modelo DIR, com o meu filho, né? Com o Daniel. E quando a gente chegou lá, a escola é ABA, TEACH e pronto. E eu tive que incorporar algumas coisas do ABA e vi muitos benefícios para o meu filho em relação a algumas coisas de análise de comportamento, tal, trazer uma BCBA para acompanhar, porque estava ficando uma coisa esquizofrênica, né? Assim, a professora dava um comando e tinha uma postura diante de
de um Ele comportamento. tinha que aceitar aquele comando. E em casa era outro. Então, assim, ficou aquela coisa louca. Não, em casa eu posso fazer tudo porque minha mãe deixa, na escola eu não posso fazer nada. Por isso que nós falamos dessa importância. Não tem como eu orientar o pai, né? Aí ele seguir daquela forma e chegar em casa ele fazer de uma forma diferente. Ou então a parte clínica, ele caminha junto com a família e a escola faz de outra forma. Isso. Porque como que fica a cabecinha dessa criança? É. Né? Aqui eu posso, aqui eu não posso, o que eu tenho que fazer agora? E é onde eu vejo muitas das vezes uma desregulação. Então essa criança pode ser que ela não desregule com a família, mas na hora que ela chega na parte clínica, no consultório, ela vai ter uma desregulação. Ou então ela chega na escola e ela acaba desregulando. Não pelo ambiente, mas de todas as outras situações, né, que já vem ocorrendo. No autismo a gente tem, né, só para vir aqui um pouco e voltar um pouquinho, né, tem 2 modelos principais, né, de tratamento, que é o modelo DR e o ABA, né, que são os 2 principais. E eu acho muito importante que o pai, agora falando especificamente para os pais, que optam por um dos 2 modelos, e aqui na questão falar qual que é melhor ou pior, qual que se adequa melhor às características da sua família, né? Porque o dele e da criança também, né? O dele DIR, a criança vai ser mais né? E é mais desenvolvimentista, e o ABA, a criança tem um comportamento mais adequado, né? Com o trabalho do ABA. Mas é importante que os pais se familiarizem com o modelo, a escola precisa conhecer o modelo, e o ideal até é que ou o mediador e o pai, os 2, façam aqueles cursos que são os básicos, né, do modelo. É o aplicador de ABA, que é a RBT lá nos Estados Unidos, né, que é uma técnica de aplicação de ABA. Se você está mergulhado no ABA com a sua família, é importante que a família saiba aplicar. E o full time, se você trabalha DR, né? Você precisa saber os pais têm que saber qual é o modelo que está sendo utilizado. Né? O que eu tenho que fazer naquela determinada situação em que eu não tenho a fono, eu não tenho físio, eu não tenho psicólogo, eu não tenho professor. O que eu faço naquele momento? Que é a maior parte do tempo, Isso. né? E fala um pouquinho pra gente agora sobre como que o Colégio Redentor, como é que era a sua experiência lá, principalmente teleclasse, que é a nossa parte, né? O Colégio Redentor me deu um crescimento imenso, né? Porque eu comecei lá. Eu formei, fui contratada, né, para trabalhar lá. E assim, foi minha paixão, é ainda, não esqueço, jamais, não tem como esquecer. Eu aprendi muito. Cada criança, eu lembro do rostinho de cada um como se fosse hoje, porque eu aprendi muito com cada um deles. E eu posso dizer assim, com toda certeza, cada um é diferente. Sim. Nenhum deles são iguais. Eles têm uma essência que não tem descrição. Não tem. Independente de ser autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, né, que nós tínhamos outros casos lá. Porque as adaptações de material para essa criança, né? Inclusive, lá a gente recebeu uma criança com cegueira total. E aí a gente teve que comprar todo o material em braille. E aí teve que trabalhar a discriminação, E aí né? foi uma adaptação não só, né, para a criança, mas adaptação para toda a equipe que estava lá. Todo então, o colégio, todo né? mundo Que a gente tinha teve que sinalizar o colégio inteiro. Aí, por isso que aí eu volto, né, com a pergunta que você me fez inicialmente, né? De quem que é o papel, essa responsabilidade? É de todo mundo. Porque se você tem um auxiliar de limpeza e ele sabe que aquela criança, né, ela é cego, então ela é autista, o que ele tem que fazer naquele determinado momento? Então, por isso que é importante que a equipe escolar ela tenha sempre orientações. Que essas orientações ocorram uma vez por mês. Né? O ideal é que ela seja mensal, para que eles possam saber como que está ocorrendo esse desenvolvimento também. E a gente teve uma outra situação lá, que era lá no ateliê, né? Essa situação, a questão a forma como era apresentado, né? Os conteúdos. Que a gente tinha lógica, alfabetização e grafismo, né? Isso. Tinha questões, né, linguísticas também. A rodinha, né, para os maiores. O social, a parte de interação. Lá no colégio a gente tinha uma situação que era assim, as crianças ficavam regular nas salas e quando eles não estavam compartilhando conhecimento, eles iam para uma outra sala com outras crianças autistas que tinham a mesma característica. E quando você menciona, né, esse não compartilhar o conhecimento,
em aulas, né, que são específicas, né, são aulas extras que eles colocam hoje em dia, que é como inglês, aula de judô, porque tinha alguns que não conseguiam, né, participar. Então, as crianças, elas iam, né, para o ateliê, e lá elas faziam outras atividades que iriam auxiliar nesse desenvolvimento delas. Então, eram atividades específicas, né? Eles não ficavam assim, eu não vou participar da aula de inglês, então eu vou ficar deitado aqui, ou então eu vou para o pátio. Não tinha isso. O que eu consegui agora há pouco tempo na escola onde meu filho estuda atualmente é que a educação física sempre foi jogos, né? Vôlei, futebol e tal. E o meu filho não joga. E aí a gente conseguiu que a professora fizesse um circuito antes de começar os jogos. E aí naquela parte de circuito, ele participa, porque eu também não posso deixar ele junto com as crianças que estão jogando vôlei, porque ele vai atrapalhar. Ele não vai querer pegar a bola, vai querer sair com a bola. O que é importante, né, dos professores, eles terem isso em mente, essa essência. O aluno, ele não precisa participar o tempo todo. De tudo, De tudo. Vamos supor, 50 minutos de aula de educação física. Se ele ficar 15 minutos, está ótimo. Se ele ficar 20, melhor ainda. Mas que eles consigam trazer esse aluno, né, para dentro da atividade que todos os outros estejam fazendo. Se a criança conseguir também. Se ela conseguir. Porque às vezes a gente tem crianças que são muito funcionais, mas que não dão conta de uma sala de aula. Por conta. E não adianta botar abafador, porque também abafa demais. Caso, né, em que ela não dê conta, então nós vamos dar uma outra tarefa para ela, mas dentro desse ambiente que está todo mundo. Né? Se ela não consegue fazer o circuito, mas ela consegue pegar a bola, por exemplo, quando sai, então você vai pegar a bola e vai dar para os amigos. Criar ambientes para que ele fique que sejam propícios para ele participar. Tá, joia. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre as adaptações, sobre os nossos autistas? Não, das adaptações não, mas eu quero que todas as escolas, né, se eu pudesse falar um pouquinho, né, que todas as escolas me ouvissem, pelo menos um pouquinho, que o primeiro ponto é ter empatia pelos alunos. É a nossa primeira chave, né? Estar ali para a gente poder entender quem são as crianças, quais são as suas dificuldades, as potencialidades, porque vai ser a partir, né, desse nosso sentimento, não só pelas crianças autistas, né, Cláudia, mas eu acho que por todos. Se a gente não tiver empatia pelo outro, como que é a nossa relação, né, com os outros? Então, a palavra principal, a chave de tudo é tenham empatia, pensem no próximo, se coloquem no lugar do outro. E da família também, e da família também, principalmente. Essa acolhida da escola. Porque nós temos que entender a família também, né? Todos nós devemos entender as famílias. Joia, muito obrigada Eu que agradeço. por estar aqui. Muito obrigada, gente, e até a próxima.